Tudo começa no inverno de janeiro, com a cidade melancólica em meio à neve. Peter Parker, você não está ficando mais jovem. Pensava sozinho, o próprio Peter Parker mais velho do que estamos acostumados, enquanto olha para o espelho. Ele põe suas roupas, com uma expressão um tanto chateada, e ele pega sua aliança, que está em frente a algumas fotos de família, e coloca em seu dedo. Então, sai do quarto. É isso mesmo, o Homem-Aranha ganhou uma nova versão nos quadrinhos, trazendo uma versão mais velha do Peter Parker, que ainda não recebeu seus poderes, e isso acarretou em diversas mudanças no mundo em que ele vive. E eu acredito que não preciso introduzir o personagem Homem-Aranha como um todo por aqui, até porque eu já fiz isso em outros vídeos desse canal no passado. Então vamos pro que interessa. Ultimate Spider-Man de 2024 é uma releitura do personagem em um universo em que ele está casado, com filhos, e que vai ter que arcar com a responsabilidade de, aos 35 anos, se tornar um herói e ainda ser um bom pai e marido. E a tradução que eu estou usando foi feita pelo Cauã Dias e disponibilizada no perfil dele lá no Twitter, que eu vou estar deixando na descrição e no comentário fixado, para que você possa engajar o trabalho dele, seguir o perfil e também ler a HQ por conta própria caso queira. E para deixar esse vídeo ainda mais legal, eu decidi experimentar uma coisa diferente nas narrações, e trouxe meus amigos Vega, Ricardo e Vitia para dar voz a alguns dos personagens dessa história e melhorar ainda mais a imersão de vocês. E sem mais enrolação, vamos para a história de Ultimate Spider-Man 2024 agora! Há 20 anos, o fabricante impediu que uma aranha radioativa picasse um jovem Peter Parker. Ele também impediu a criação de quaisquer outros super-heróis e formou um conselho secreto para governar o mundo das sombras. Quando Tony Stark descobriu a história sombria de seu universo, ele procurou desfazê-la, levando o conselho do fabricante a atacar Manhattan, matando milhares de pessoas e incriminando Stark por isso. Peter Parker viveu sua vida sem saber do conselho dos criadores ou da verdade por trás da aranha, mas isso está prestes a mudar. Bom dia, pessoal! Dizia Peter para duas crianças, um menino e uma menina que estão aproveitando seu café da manhã na cozinha. Os dois chamam Peter de pai e o menino questiona que ele parece cansado. Peter tem uma pequena conversa com seus filhos, que se chamam Richard e May. Richard diz que a mamãe deixou comida extra, e quando ele agradece pela existência da mamãe, uma voz agradece pela existência do café. Essa voz é da própria mamãe que eles estão falando, a Mary Jane, que chega falando que realmente o Peter parece precisar do café, e já vem chamando-lhe de Tigrão como de costume. Peter então pergunta se ele parece tão ruim assim, e Mary Jane responde que ele parece cansado, e que nem o viu deitar na cama nessa última noite. Ele diz que não dormiu muito, e ela pergunta se ele não dormiu ou não conseguiu dormir. E ele diz que foi um pouco dos dois. Mary Jane até diz que isso é de se esperar, já que hoje é o dia que... E antes que ela possa terminar de falar, ela é interrompida pelo Peter retirando uma esfera metálica das mãos de sua filha, dizendo que isso não é um brinquedo. Mary Jane pergunta se o Peter quer conversar sobre o tal assunto que foi interrompido antes. Ele diz que sim, mas que agora precisa correr para o escritório, mas que eles vão ter essa conversa mais tarde. Então, ele se despede da família, enquanto sua esposa diz que ele pode contar com essa conversa mais tarde sim. A história então corta para o Clarim Diário, onde o Peter conversa com Betty, até que são interrompidos por gritos. Parker! É o J. Jonah Jameson. Jameson se aproxima de Peter, dá bom dia, diz que está sem tempo para conversas e segue gritando o nome de Parker. E isso quer dizer que o Parker em questão não é o Peter.
Então vemos um senhor mais velho em uma sala que diz Ben Parker, editor-chefe. E o Jameson entra nessa sala, chamando esse senhor de Parker. E assim, vemos que o tio Ben está vivo nessa história e é o editor-chefe do Clarim. Tio Ben e Jameson têm uma breve discussão, nada demais. Apenas algo sobre o Jameson gritar e o Ben não responder, o que mostra que eles têm uma certa amizade de tempos. Jameson fala que os homens do dinheiro vão vir para uma reunião às 4, mas o Ben tem um compromisso importante. Jameson então sugere adiar essa reunião, mas o Ben diz que estará de volta a tempo e no meio da conversa, o Peter entra na sala. Tio Ben questiona o atraso do sobrinho e ele dá uma resposta engraçadinha. Então Ben e Jameson fazem piadas sobre os jovens serem espertos, mas não o suficiente para chegar no horário. Peter faz uma piada, dizendo que Ben e Jameson deveriam ter um programa juntos. Jameson responde, dizendo que não precisam, já que os dois têm o seu próprio jornal. Tio Ben se despede e diz que voltará às 4 para a reunião. Quando Peter e Ben estavam saindo da sala, Jameson pede para o Peter esperar um momento e o questiona sobre onde está sua gravata. Peter então responde, dizendo que nunca usa uma gravata. Enquanto Jameson tira sua própria gravata, diz que o Peter precisa usar uma e pede para que ele tire o casaco. Jameson começa a colocar sua gravata em Peter, enquanto fala o quanto é difícil conversar com o Ben sobre os sentimentos, e que não sabe como ele está lidando com a tal situação. Mas que, apesar do Ben parecer muito durão, Jameson e Peter precisam ficar atentos a qualquer sinal de fragilidade emocional que o Ben possa ter. Jameson então termina de ajeitar a gravata, dizendo que, apesar do Peter não ser respeitoso, ao menos agora ele parece respeitável, e termina dizendo que se o Peter estiver preocupado com seu tio, ele pode sempre tentar perguntar a ele sobre como ele está se sentindo. E antes que o Peter saia da sala, o Jameson fala que vai querer essa gravata de volta depois. A história então muda para as ruas, cheias de neve, e vemos Peter e Ben em meio à multidão. Então, todos estão se perguntando se você está indo bem. Todo mundo não está se perguntando se eu estou bem, Peter. Todo mundo não se importa. Nós trabalhamos no Clarim Diário, então você e eu estamos no ramo das palavras. Se há algo que você quer dizer, não esconda a sua intenção. Apenas vá em frente e diga. Então todo mundo irá respeitá-lo porque você o fez. Tudo bem, justo. Estou preocupado com você. Mas por quê? Peter, você tinha 15 anos quando seus pais morreram e você veio morar conosco, May e eu. Aquele primeiro ano foi difícil pra você. Diabos, foi difícil pra todos nós. Mas nós te amamos incondicionalmente. Nós te protegemos. Nós tentamos te ensinar sobre o mundo e te preparar pra ele. Embora a May fosse melhor em todas essas coisas. Mas a única coisa que nunca tentamos fazer foi substituir seus pais, porque não poderíamos. Agora, isso foi há 20 anos. Faz muito tempo, mas houve um dia sequer em que você não pensou neles? Há um dia em que a ausência deles não dói? Não. Então você sabe exatamente como eu me sinto. Deixando claro o quanto ele está sofrendo com a situação. Vemos então um lugar cheio de pessoas, como se eles estivessem esperando algo. Eu suponho que nunca entenderemos os atos de terror. E isso está muito além da minha compreensão e distante de qualquer ideologia ou fé que eu chamo de minha. Para mim, parece apenas loucura. Mas suponho que, após suas ações naquele dia, isso não importa mais. Qualquer coisa que Stark acreditasse morreu com ele. O que eu sei é que anos a partir de agora, décadas a partir de agora, as lembranças daquele homem vão desaparecer, enquanto as lembranças dos outros que morreram naquele dia não vão por sua causa. Sim, eles foram levados antes do tempo. E sim, o céu está mais lotado hoje do que preferiríamos. Mas enquanto você acorda e trabalha, depois dorme e sonha, será deles que se lembrará. E quando você lembrar de cada doce memória que se foram, e quanto o amor cresce dentro do seu coração, eu encorajo você
a ouvir atentamente. Escute, e você ouvirá seus anjos cantando. No memorial atrás de mim, você encontrará 2 nomes. Eles pertenciam ao nosso último orador. Ele é um de vocês. Os nomes deles eram Norman e Emily Osborn. E esse é o filho deles, Harry. Dizia o padre Murdoch no início da cerimônia, enquanto podemos ver o nome de May Parker entre as vítimas, e tio Ben chorando durante a fala. Harry Osborn então começa seu discurso. Obrigado, padre. Dia emocionante. E o padre Murdoch está certo. O ar está denso de lembranças. A lembrança que continuo pensando, uma da qual não consigo parar de pensar, é de quando eu tinha 7 anos. Foi a primeira vez que meu pai jogou bola comigo. Agora, eu realmente não gosto de beisebol. E ele também não gostava. Mas aí está, me assombrando. E não foi até hoje realmente que eu entendi o porquê. É porque, naquele momento, o mundo inteiro era apenas a bola, eu e o meu pai. Como se aquilo fosse a única coisa que importasse. Como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E agora, eu nunca mais vou poder criar outras memórias assim com ele. Todos nós perdemos alguém. Mães, pais, irmãos, filhos e filhas. E, como o padre Murdoch disse, eles viverão em nossos corações. Sempre nos lembraremos deles. Mas eu tenho que ser honesto. Não tenho certeza se vou conseguir seguir em frente. Ou melhorar, porque quando estou completamente sozinho, no silêncio da noite, não são anjos que ouço cantando. Eu ouço uma bola batendo em uma luva. Ouço gritos e sirenes. Ouço todos nós gritando de dor, porque uma parte do nosso futuro foi roubada. E em troca, tudo que temos são lembranças. Não é. Simplesmente não é suficiente. E não tenho certeza se algum de nós deveria ser obrigado a conviver com isso. Ao fim desse discurso, Peter e Mary Jane conversam sobre o tal Harry. Peter até comenta que seu tio entrevistou Norman algumas vezes, mas que nunca pôde ter indícios de quem Norman realmente era. Eles seguem conversando mais um pouco, até que Peter pergunta se Mary Jane e seus filhos vão para casa. Eles respondem que sim, e Peter diz que os encontra depois e eles se despedem. Peter e Ben chegam no Clarim e, de longe, avistam um tumulto na sala de reuniões, com Jameson dizendo que desiste e saindo furioso do local. Ben diz para Peter voltar para sua mesa, de cabeça baixa, e diz que o vê mais tarde. Assim, ele segue até a sala de reuniões. Ben pergunta se perdeu algo, então Rob informa que o jornal sofrerá algumas reestruturações e que o Jameson não reagiu muito bem a isso. Rob continua dizendo que os anunciantes não estão felizes com o tipo de conteúdo inflamatório do jornal e também que esses anunciantes não estão confortáveis com a insistência do Clarim em investigar o ataque terrorista de Stark. E assim, eles precisarão fazer mudanças, tanto a pedido do conselho quanto da propriedade num geral. Quando Ben questiona como ele deveria se sentir com isso, uma voz responde que ele deveria se sentir satisfeito com a sua sorte. Esse quem fala é o Wilson Fisk. Então Fisk continua falando que, agora que o Jameson saiu, o jornal precisa de uma liderança nova, e a escolha mais óbvia seria o próprio Ben Parker, se ele quiser esse cargo e puder seguir as regras impostas a ele. Ben Parker então sorri, vira as costas para as pessoas da sala, passa pela porta e segue em silêncio até o elevador, onde ele encontra Jameson com suas coisas e pergunta: Então, o que vamos fazer agora? A história então muda para um momento mais tarde, à noite, com Wilson Fisk saindo de seu carro, até que... uma explosão acontece. Nos céus, é possível enxergar um ser armadurado em um planador, uma criatura humanoide, com olhos brilhantes esverdeados e com o corpo coberto por verde e roxo. Em seu ombro, é possível enxergar algo que parece ser importante.
Mas vamos falar sobre isso mais para o fim do vídeo, porque isso não é percebido pelos personagens durante esse capítulo. Com a explosão, Fisk é escoltado para dentro do prédio, enquanto seus seguranças miram as armas no ser que os atacou. Então, a história troca para o bar sem nome, onde Jameson e Ben foram para beber após desistirem de suas posições no Clarim. Eles estão conversando sobre recomeçar a vida, abrir o seu próprio jornal, sem essas regras que os impedem de buscar a verdade, ou de, pelo menos, não mentir em suas matérias. Jameson parece relutante em aceitar a ideia, mas o Ben vai conseguindo convencê-lo, perguntando se tem mais alguma coisa que ele realmente é bom, por exemplo. Jameson então diz que eles precisam pensar em um nome e Ben brinca dizendo que eles precisam de um seguro contra incêndio. E cada vez mais, essa conversa vai mostrando o quanto eles têm uma amizade próxima e muito forte. Quando a dupla brinda por concordarem com esse novo recomeço, Peter aparece e atualiza a dupla sobre as notícias do Clarim. Ele conta que o Robbie se tornou o novo chefe e que, como ele mesmo faz um bom trabalho, provavelmente está seguro por lá, e pergunta o que os dois vão fazer daqui pra frente. Ben comenta que os dois decidiram abrir o seu próprio negócio de notícias e o Jameson aproveita para perguntar se o Peter gostaria de um emprego. Peter pergunta se eles têm algum dinheiro para pagar e o Jameson diz que isso é um problema para daqui a 2 dias, porque hoje ele é um homem de bem com o mundo. Então ele se despede e deixa tio e sobrinho conversando no bar. Então Peter pergunta: Ben, eu preciso saber, como você explode toda a sua vida numa tarde, então simplesmente começa uma nova? Ben responde falando que sua esposa está morta, que o menino que ele criou agora é um adulto, com uma família, com esposa e filhos, e que ele não conseguiria ficar mais em uma indústria de compromissos como aquela que ele estava, e finaliza dizendo que foi uma decisão fácil de se tomar. Peter faz uma expressão de angústia. O Ben percebe que tem algo de errado e pergunta a seu sobrinho o que aconteceu. Peter comenta que tem uma família e responsabilidades que vão além de sua felicidade profissional e que ele não pode simplesmente destruir tudo por querer que sua vida mude. Quando Ben fala que não espera que o Peter se junte no novo jornal, Peter interrompe, dizendo que não é sobre isso que ele está falando, que é sobre algo diferente. Ben olha a sério para o seu sobrinho e pergunta se está tudo bem entre ele e Mary Jane. Estamos ótimos. Ela está ótima. Eu acho que ela merece alguém melhor do que eu, mas ela discorda, o que torna tudo ainda melhor. É apenas... Eu pensei que algo estava errado na minha vida, Ben. Que algo estava errado comigo. Eu não consigo realmente explicar, mas... Agora eu apenas sei que eu estive certo o tempo todo. E eu não sei o que fazer. Ben olha sério para seu sobrinho e diz para que ele não gaste sua vida esperando algo acontecer, que se ele quer que algo aconteça, então ele deve agir. Ele diz que ama seu sobrinho e se despede dizendo que se ele tiver adormecido, anestesiado pela vida, então ele deve acordar, e vai embora sorrindo. Peter vai para casa, dá um beijo em sua filha já adormecida e encontra seu filho acordado lendo. Peter diz que já está na hora de dormir, mas Richard convence seu pai a deixá-lo terminar mais um capítulo. Assim, Peter vai até a sala onde encontra Mary Jane, que o espera para conversar, como prometido durante essa manhã. Quando Peter demonstra nem saber por onde começar a história, Mary Jane começa a perguntar sobre o Jameson e o Ben. Então Peter conta que eles decidiram abrir o próprio negócio em apenas 3 horas e que eles são malucos. Então Mary Jane começa a falar sobre o memorial, que nunca havia visto Ben chorar antes. Peter então se desculpa por ter chegado tão tarde em casa, diz que precisava checar se estava tudo bem e Mary Jane entende, dizendo que Peter ficaria pensativo demais se não fizesse isso. Então, Mary Jane diz que eles precisam conversar sobre o próprio Peter. Ela pergunta sobre essa última manhã e sobre o que está acontecendo com ele de verdade. Peter diz que está com medo de dizer algo que não pode voltar atrás, e Mary Jane diz que é dessa maneira que as coisas nunca saem do lugar, e promete que, independente do que for, isso não vai mudar o que ela sente por ele ou pela família. Então Peter diz que sente que precisa mudar, e ela responde dizendo que está tudo bem, que entende que quando ela abriu seu próprio negócio, apesar de todas as despesas da casa e de filhos para cuidar, Peter esteve ao lado dela e questiona o porquê dele pensar que ela não estaria ao seu lado quando ele tentasse algo diferente. O Peter então diz: Não, MJ,
Quero dizer, eu preciso mudar. Com uma grande ênfase na palavra eu. Mary Jane sorri e diz a palavra isso, com uma certa afirmação, mostrando um semblante de felicidade. Peter questiona o que ela quer dizer com isso. Então ela começa a falar que o Peter é um marido incrível e um pai excepcional, mas que ele vive com uma nuvem pairando em sua cabeça já tem anos. E que, mesmo disfarçando muito bem, ela pôde perceber que ele não está satisfeito com quem ele é. Ela pergunta se ele sabe o que precisa fazer. Ele diz que acha que sim. Então ela pergunta se isso vai mudar algo entre eles. Nunca. Bem, então... isso está resolvido. Eu vou pra cama. E você? Vai lá, Tigrão. Peter fica um pouco pensativo sentado no sofá. Até que ele tira de sua bolsa aquela esfera metálica que sua filha estava mexendo lá no café da manhã. Assim, Peter segue até o terraço, na borda do prédio, e observa essa esfera. Então nós temos um corte para a noite anterior. Peter estava mexendo em seu computador, até que uma caixa aparece em seu lado e começa a brilhar chamando por seu nome. Dessa caixa se forma um holograma de um homem armadurado, que diz que, se tudo ocorreu certo, ele está falando com Peter Parker. Esse homem tira o seu capacete e se revela um jovem. Ele se apresenta dizendo que, apesar de todos conhecerem seu pai, provavelmente Peter não o conhece, e diz que se chama Tony Stark. Peter retruca dizendo que depois do que Tony fez, todos sabem da sua existência. O holograma diz que está enviando a mensagem de 6 meses do futuro. Ele também diz que houve uma tentativa de tirar a vida dele e de seus companheiros, e que por pouco eles conseguiram escapar antes da plataforma orbital disparar. Sinto muito por não poder ser mais específico do que estou prestes a ser, mas precisamos ter cuidado, porque esse mundo é mais complicado e perigoso do que você poderia imaginar. E há um componente de fé nisso que, francamente, é inevitável. Tudo o que posso pedir é que você, por favor, ouça com atenção. Isso é pra você. Dentro está um traje de camuflagem pico tecnológica para ocultar sua identidade e um catalisador bioorgânico necessário para você passar por uma transformação pós-humana. 20 anos atrás, você deveria ter sido mordido por uma aranha radioativa. Isso teria lhe dado poderes incríveis, e com eles, você se tornaria um dos super-heróis mais proeminentes da Terra. E em vez disso, um grande mal viajou através do tempo e apagou quase todos os heróis deste mundo da existência. E você foi um deles. Ele fez isso para que ele e seus comparsas pudessem tratar a Terra como uma espécie de experimento, um exercício em criar uma sociedade que pudesse ser perfeitamente dirigida e controlada. Estou repetindo isso com outros como você, e em 6 meses, se eu fiz isso corretamente, vou sair dessa sala para encontrar uma Terra que recuperou seus heróis. E juntos vamos libertar o mundo. E a minha maior esperança é que você esteja entre os nossos. Você deveria ter uma vida diferente, Peter Parker. Você deveria proteger os inocentes, salvar vidas e inspirar cidadãos desse mundo a serem suas melhores versões. Em vez disso, tudo isso foi tirado de você. Então, voltamos para o presente, onde Peter continua pensando nessas falas. Essas pessoas roubaram seu futuro. Essas pessoas roubaram seu destino. A questão é... você quer tê-lo de volta? Peter, então, tira de dentro daquela esfera um tubo de ensaio que contém uma pequena aranha dentro. Eu quero. E enquanto lembra do conselho de seu tio, Peter abre o tubo de ensaio sorrindo, leve. E quando lembra de sua esposa motivando, ele deixa que a aranha pique a sua mão. Então, vemos um semblante. Uma silhueta familiar, com cores pretas e olhos destacados, no topo do prédio em meio ao amanhecer. A mudança finalmente aconteceu. Peter se tornou o Homem-Aranha. E é assim que acaba o capítulo.
Esse novo Ultimate Homem-Aranha foi uma surpresa maravilhosa e que eu não estava colocando tanta fé inicialmente, mas que conseguiu me agradar muito. É um início bem interessante, com uma pegada meio melancólica e com notáveis diferenças no mundo em comparação ao clássico Homem-Aranha. O fato do Peter não ter ganhado seus poderes fez com que o seu tio não morresse pro bandido que ele tinha deixado escapar, causando uma reação em cadeia de mudanças. A amizade do tio Ben com certeza foi algo importante para amolecer de maneira bem notável o coração do Jameson, além do fato dele não ter certos rancores por causa da existência não só do Homem-Aranha, como de outros heróis mascarados também. O Peter estar mais velho, casado, com filhos, vivendo bem de certa maneira, com um emprego estável e estando mais maduro, era algo que muitos dos fãs do personagem gostariam de ver já tem muito tempo, mas que a editora impedia de acontecer, já que fazia o personagem sofrer diversos reboots e até alguns retcons para voltar sempre a estaca zero. Eu particularmente gostei muito da ideia de um mundo sem heróis, por causa de algum acontecimento misterioso planejado por alguém, para impedir que esses heróis se formassem, e assim nós podemos ver uma versão comum do Peter e até mesmo do próprio Matt Murdock, o Demolidor, que nessa história é um padre. Toda essa história de atentado feito pelo Stark, os anunciantes do Clarim querendo que o jornal pare de investigar sobre isso, dá a entender que há um plano sujo por trás, ainda mais com a presença do Wilson Fisk no conselho do jornal, afirmando sobre o jornal ter que seguir certas regras e coisa e tal. Além de tudo, o Fisk também foi alvo de uma versão desse mundo do que seria o Duende Verde, e que esse Duende tem marcado no seu ombro a escrita OSB STRK Mark 004. O que já dá a entender que esse Duende tem ligação com os Osborn e os Stark, que por algo que eu acredito que não seja uma coincidência, estão ligados a esse tal atentado que o jornal não quer mais investigar de certa forma. Isso sem contar que essa é a Mark 004, então talvez existam outros protótipos desse Duende por aí, além de também ser uma possibilidade dessa armadura de Duende ser uma versão da armadura de Homem de Ferro construída pelas indústrias Stark em parceria com a Oscorp, alguma coisa do gênero também. Isso deixa ainda mais aberto a ligação do Fisk nesse atentado, e também que esse Duende possivelmente estaria atrás de alguma vingança, sendo que ainda não sabemos quem ele é, mas há grandes chances dele ser o próprio Harry Osborn, que pode estar sabendo demais sobre a situação e querendo buscar essa vingança. Mas não dá para descartar a possibilidade de ser um Norman Osborn ou a Emily Osborn, que podem ter sobrevivido e sofrido alguma mudança genética grave também, que afetasse o seu mental, coisa que acontece com algumas versões do Duende aí pelo multiverso, ou até mesmo pode ser algum Stark talvez, mas eu não acredito que eles vão mudar drasticamente esse tipo de personagem em si. Eu acho que vai manter um certo padrão por ali. Outra coisa interessante a se destacar é a relação amorosa entre o Peter e o seu tio, algo que mostra uma grande conexão, apesar do tio Ben ser um tanto difícil de demonstrar seus sentimentos, e eu acredito que essa relação vai ser mostrada ainda mais no futuro. E aproveitando que estamos falando do tio Ben, eu também acredito que o seu novo jornal com Jameson vai ser o responsável por descobrir ou trazer a público a verdade sobre o atentado que estão culpando o Stark, ou as duas coisas ao mesmo tempo também. E falando sobre o Stark, é bem interessante esse conceito dele ter descoberto que o rumo do mundo foi mudado por alguém e que ele tá tentando trazer os heróis de volta e tal. Quando eu comecei a ler HQ, eu não esperava que seria esse tipo de reviravolta na história, e definitivamente eu achei muito interessante e eu me surpreendi, na verdade. Eu gostei bastante, porque isso pôde explorar um pouco mais do conceito do Peter sentir que não era quem ele deveria ser, e isso veio desde o primeiro quadro dessa história, com ele se olhando no espelho, e isso se manteve amarrado até o final do capítulo, onde ele aceita quem ele deveria ser de verdade e se torna o Homem-Aranha. A Mary Jane, como sempre, se mantém uma personagem incrível, e isso vem desde lá da linha do tempo clássica, lá meio meia e tal. Ela sempre foi uma namorada ou esposa compreensiva, que incentivava o Peter a fazer o que ele sente que é o certo pra ele ou pro mundo, e ver ela continuar assim nessa história, apesar de ter toda a responsabilidade, a carga de ter que cuidar dos filhos, ter um trabalho autônomo, ter contas pra pagar, só faz ela ser ainda mais incrível. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Cauã, não apenas por ter traduzido a história, mas também por ter liberado que eu usasse a tradução que ele fez aqui nesse vídeo. Eu demoraria um pouco mais pra poder fazer esse vídeo se não fosse por essa tradução. Mas me diz aí, o que você está achando dessa história? Quais suas teorias pro futuro? Comenta aí pra gente poder trocar uma ideia legal sobre isso.
E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e com ele crescendo, eu consigo trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade para vocês. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!